Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa quinta-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é Movidos pelo Chamado. Nós vamos meditar na palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo de 8 a 9. Vamos ler juntos? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Você já recebeu uma promessa de Deus que você ainda está esperando ou que você achou talvez impossível que essa promessa se cumprisse? Pois bem, se nós voltarmos um pouco mais lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 9, nós vamos ver que o Senhor convida Abraão a sair da terra dele, de Ur dos Caldeus, onde ele morava com o pai dele, e ir para uma terra aonde ele lhe mostraria. Então Deus não dá muita direção para Abraão. Deus fala simplesmente, sai da casa do teu pai, aparta-te da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Não deu muita direção. E ainda prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, pai de uma grande nação. E Abraão, quando ele sai já de Ur dos Caldeus, ele já tem uma certa idade, ele já não é tão jovenzinho. Mas enfim, ainda não tinha filhos e Abraão pegou tudo, pegou a esposa, pegou algumas pessoas, alguns servos e foi. Simplesmente pela fé. Nesse devocional de hoje nós vamos refletir justamente sobre isso. Nós vamos analisar como que foi a vida de Abraão vivendo pela fé e como esse exemplo se reflete sobre a nossa vida. Nós que hoje recebemos ou que há tempos recebemos uma promessa do Senhor e essa promessa às vezes ainda não se cumpriu, ou você, quando recebeu, até achou impossível e ainda hoje talvez você ache impossível. Se você hoje está aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida, então essa mensagem é para você. Fique aqui comigo que nós vamos aprender como Abraão fez. A obediência e a fé de Abraão é o nosso exemplo. Deve ter sido muito difícil para ele trocar a casa do pai para habitar em tendas. Ele saiu de lá e foi morar de uma casa confortável, porque a palavra diz que Terá era um homem rico, e ele deixou tudo isso e foi para uma terra onde Deus lhe mostraria, quer dizer, não tem direção, eu vou lhe mostrar, e foi habitar em tendas com outras pessoas. Não deve ter sido fácil isso, mas o que queimava no coração de Abraão? A promessa, o chamado. Ele foi movido pelo chamado. Qual era o chamado de Abraão? Você será pai de uma grande nação, será pai de multidões. Eu farei de você uma grande nação. Então um homem que provavelmente até então a mulher era estéril, ele tinha uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele simplesmente foi movido por essa promessa. Muitas vezes nós não rompemos nas promessas que Deus traz para a nossa vida porque nós não temos essa fé de Abraão. Porque nós não temos essa confiança que Abraão teve. Nós precisamos sempre nos manter firmes na promessa de Deus. Nós temos que nos apegar a essa promessa de Deus e segurar isso com toda a força. Mas o que move o coração de Deus? Obediência. Fé e obediência, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos acreditar que Deus existe. Porque nós não podemos vê-lo a olho nu, nós vemos ele através das coisas que ele fez, através de tudo que ele criou, através da natureza, através de todo esse mundo, através da nossa vida. Então nós temos que crer que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E temos que ser obedientes à palavra de Deus. Isso move o coração de Deus a nosso favor. Isso faz com que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida. Isso faz com que o chamado que Deus nos deu comece a agir e a gente comece a viver isso.
A chave para vivermos a vitória da promessa de Deus em nossa vida é a obediência. Talvez aos nossos olhos a gente não consegue enxergar tudo isso, né? Mas Deus disponibiliza tudo que a gente precisa para que a gente possa viver um milagre, para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Deus disponibiliza tudo que a gente precisa. Deus nos dá tudo que a gente precisa. Ah, mas como eu sei? Aonde eu encontro tudo isso? Na Bíblia. Você vai encontrar tudo isso na palavra de Deus. Se você ler a Bíblia e meditar, porque não é só ler como um livro de receita, você tem que meditar, refletir, pedir para o Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Atos, que diz que o Espírito Santo abriu os olhos, abriu o entendimento dos apóstolos sobre a palavra. Nós temos que pedir isso para Deus, para que Ele abra o nosso entendimento. Senhor, deixe-me conhecer a Tua vontade. Deixe-me conhecer a Tua vontade para a minha vida. Então abra o meu entendimento sobre a Tua palavra. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu nível financeiro, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. O que importa é um coração quebrantado, é um coração entregue à vontade do Senhor. Se você se entregar, se você se dispuser a viver em obediência à vontade do Senhor, as promessas dele todas irão se cumprir na sua vida. Considere a experiência de Abraão. Reflita um pouco sobre a vida de Abraão. Um homem de idade avançada, com uma esposa estéril, que também tinha idade avançada, né? Com tudo isso, com tudo que estava contraponto a ele, ainda assim ele confiou e a promessa de Deus se cumpriu. Abraão teve teve Ismael através de Agar, mas Isaac era o filho da promessa, porque Deus prometeu a Abraão e prometeu a Sara, que Sara seria a mãe de multidões. Então, Abraão teve Isaac, o filho da promessa, com Sara, mas depois que Sara faleceu, Abraão se casou com Quetura e ainda teve mais 6 filhos com Quetura. Então, no fim da vida, Abraão teve 8 filhos. Abraão teve 8 filhos. Então, para um homem que até os 100 anos não tinha nenhum filho, ao final da vida teve 8 filhos. Então, isso é maravilhoso. Isso é fé, isso é viver pela fé, isso é acreditar, isso é confiar e ser obediente. Abraão foi obediente. Não é à toa que ele é conhecido como pai da fé, né? Essa é a fé que tem que nos inspirar, sabe? É isso que tem que nos inspirar. Em determinado momento, a Sara chegou a duvidar. Em determinados momentos, né? Porque Sara deu Agar porque não confiou. E depois, quando o anjo do Senhor visita a tenda de Abraão, ele fala, daqui 1 ano eu vou voltar e Sara terá um filho nos braços, Sara ri. E ela ri como que... Ai, meu Deus, eu já nessa idade... Não é à toa que Isaac se chama Isaac, que significa riso de Deus. Então, Sara deu aquela risadinha, uma risadinha até meio descrente ali. Abraão não. Abraão sempre confiou. Abraão sempre teve a certeza de que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele. E ele acreditou e obedeceu. Então eu sei muito bem o que é ter uma promessa também. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida que ainda não se cumpriram. E eu tenho promessas de Deus para a minha vida que eu olho e falo, isso não vai se cumprir tão cedo. Ao meu ver, aos meus olhos. Mas aos olhos de Deus, a gente não pode enxergar dessa forma. A gente tem que enxergar com olhos sobrenaturais. É assim que a gente tem que ver. Então eu estou aqui ainda aguardando a promessa de Deus se cumprir na minha vida, porque eu sei que vai se cumprir. Eu não desisto. Enquanto isso que eu faço, eu vou buscar a oração. Eu busco em oração estar perto de Deus, eu busco estar próximo de Deus, eu busco fazer a vontade de Deus. Eu sei que eu cometo muitas falhas, mas eu estou sempre ali pedindo ao Senhor que me direcione, que me guie, porque eu quero fazer a vontade dEle. É isso que eu quero. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Não é a nossa vontade, não é a nossa força, mas é a vontade de Deus, é pela força de Deus, é pela mão poderosa de Deus que nos sustenta. Ele é o sabedor de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo.
Ele sabe de tudo. Ele sabe como e quando. Ele sabe. O importante é que ele fez a promessa e você precisa confiar. Então, se você também tem uma promessa e às vezes você pensa em desistir, eu venho dizer para você hoje, não desista. Não desista, porque vai se cumprir. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Ele não é homem para que minta. E ele não é homem para que se arrependa. Ele não volta atrás das suas promessas. Ele vai fazer de tudo na sua vida para que as promessas dele se cumpram. Desde que você seja um filho, uma filha obediente, desde que você queira andar debaixo da vontade dele, desde que você deixe que o Espírito Santo te conduza nos caminhos que ele planejou para você. Então, se você acha que, mas já faz tanto tempo, não sei, eu acho até que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Não esmoreça agora, não desista agora, porque provavelmente a sua promessa está para se cumprir. Você só precisa permanecer firme, você só precisa se manter firme e confiar. O primeiro passo para viver o seu chamado é uma resposta à obediência. Um coração obediente, um filho obediente agrada a Deus. Um filho obediente agrada ao Pai. É isso que nós precisamos fazer, nos manter obediente à palavra de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Se essa mensagem fez muito sentido para você, eu convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Envie para aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, envie para aquelas pessoas que receberam uma promessa do Senhor, mas que estão pensando em desistir ou acham que Deus se esqueceu. Vamos alimentar a fé dessas pessoas. O Senhor Jesus conta com você também nesse compartilhamento. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque todos os dias, às 6 da manhã, tem um vídeo novo aqui para você, para te ajudar nessa caminhada de fé. E eu espero você aqui amanhã, novamente, às 6 da manhã. Um beijo no seu coração e até lá!